Vão te julgar pelos teus sonhos, vão te julgar pelo que você não tem, vão te julgar também até pelo que você não tem. E tá tudo bem, você não precisa reagir ao julgamento de ninguém. Jesus constantemente foi julgado e exposto, mas ele não deixou com que o julgamento das pessoas o definissem quem ele era. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula, a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar sobre julgamento. Hoje é o tema da nossa aula, é o tema que eu trouxe para que eu possa te ajudar de alguma maneira. E eu já começo com uma pergunta. Quero te perguntar, você sabe lidar com o julgamento das pessoas? O que você faz quando alguém está te julgando? Como é que você reage quando você descobre que alguém está te julgando? Então hoje a gente vai aqui conversar sobre esse assunto. Eu trouxe alguns pontos importantes para te ajudar, tanto biblicamente, a gente vai trazer alguns exemplos de Jesus, e também eu vou falar um pouco sobre autoconhecimento. Como o autoconhecimento pode nos ajudar diante do julgamento. Você sempre vai ver, eu sempre friso nos meus vídeos, que eu sempre falo que eu vou falar sobre Bíblia e vou falar sobre autoconhecimento, inteligência emocional e gestão emocional, tá? Então você que está chegando aqui agora, é esse tipo de conteúdo que você vai encontrar, tá? Você não vai ver eu falar de outra coisa, vai ser sempre essa linha de raciocínio. Você pode sim, sem problema nenhum, não concordar com algumas coisas e tá tudo bem. Continue amando do mesmo jeito, tá bom? Então, meu objetivo aqui é te ajudar a lidar com pessoas, a ser uma pessoa melhor, a você se desenvolver no autoconhecimento. Também entender um pouco mais sobre Deus, conhecer mais sobre a Bíblia, estudar mais sobre a Bíblia e se aprofundar, tá bom? Quem sabe aqui você não descobre o seu verdadeiro propósito de vida. Propósito é uma coisa, chamado é outro. Depois eu vou falar, vou trazer um vídeo sobre isso aqui. Então vamos lá, eu vou te apresentar alguns pontos, anote para você não esquecer, tá? Sempre quando eu estou estudando algo, eu trago um caderninho, uma caneta para me anotar, porque senão eu acabo esquecendo. Então anote, veja se você passa por isso, tá? E se você passa, tudo que eu for falar aqui, aplique, eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Então vamos lá para o primeiro ponto. Então, primeiro ponto, algumas coisas que a gente precisa entender primeiro, tá? Tem como nós vivermos aqui nessa terra e ter uma vida sem julgamento? Não, não tem. Por quê? As pessoas elas sempre vão estar ali para nos julgar, independentemente do que você faça. Se você faz, você é julgado. Se você não faz, você também vai ser julgado e tá tudo bem, certo? Você só precisa saber lidar. Então hoje eu tenho certeza que você vai aprender a lidar e a identificar quando alguém está te julgando e o que fazer. Então a gente vai entrar nessa linha de raciocínio, mas eu tive que falar aqui para você entender que não tem como você viver nessa terra e você não ser julgado. Então vamos lá para o primeiro ponto. As pessoas sempre vão te julgar pelo teu passado, porque é mais fácil elas te definirem pelo teu passado. Muita gente não vai acreditar em quem você pode se tornar no futuro. E por que que isso acontece? Porque as pessoas elas falam demais a seu respeito para outras pessoas. É muito comum a gente ver, e você há de concordar comigo, que tem gente que às vezes está passando por um momento difícil e a primeira pessoa que ele vê, ele desabafa, ele vai lá e fala um segredo, um momento difícil que está passando. E quando essa pessoa começa a se reerguer, que ela começa a crescer, algumas pessoas que estão ao redor dela, principalmente quem ela contou, para quem ela contou que não deveria, vai olhar para ela e vai julgar. Não acredito, fulano não tem condição, fulano não conquistou isso, pelo amor de Deus, porque a gente sabia da história dele, isso é impossível.
tá fazendo alguma coisa errada, só pode. Porque se eu não conseguir, eu há anos estou aqui, como é que ele conseguiu? Ou seja, independentemente da fase de vida que você estiver, vão falar de você do mesmo jeito, vão julgar e tá tudo bem. Se você olhar para a história de Jesus, conforme o ministério dele ia crescendo, as pessoas iam falando, iam julgando, pessoas começaram a tramar contra ele, o ódio começou a se espalhar, aonde ele andava tinha gente falando mal. A Bíblia fala que uns falavam que ele era bom e outros falavam que ele era mal. Você há de concordar comigo que Jesus nunca foi mal, mas tinha aqueles que defendiam. Eu quero que você entenda que, independentemente do que você faça, vão te julgar de todo jeito. Meu conselho para você: não deixe com que o julgamento das pessoas te paralise. Não deixe com que o julgamento das pessoas te impeça de avançar na vida, te impeça de tomar decisões importantes. Não deixe com que o julgamento de alguém tire a sua paz, tire o seu foco do seu propósito, da sua missão. Jesus tinha a sua missão e toda vida que as pessoas julgavam, falavam algo sobre ele, ele sempre estava seguindo em frente, sempre seguindo em frente. Nada de olhar para trás, sempre para frente. Segundo ponto: se você é uma pessoa que sonha alto, as pessoas vão te julgar pelos teus sonhos. A Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 37, se você for ler ali a história de José. José teve um sonho e contou para os seus irmãos. Só que seus irmãos, quando receberam essa notícia, despertou um sentimento de inveja, de ódio, chegaram a tramar contra a sua vida. Ou seja, se você é uma pessoa que tem grandes sonhos, grandes projetos, as pessoas elas vão te julgar. E olha que foi os seus irmãos, não foi ninguém de fora. Às vezes as pessoas vão te julgar não pelo que você é hoje, mas por quem você pode se tornar no futuro. Você pode representar uma ameaça para essa pessoa. Às vezes a pessoa é ali acomodada, ela não faz nada para mudar a vida dela. Mas se você pensa diferente dela, se você tem um sonho, se você se veste diferente dessa pessoa, se você tem atitude diferente dela, vai incomodar, vai gerar julgamento. E qual o segredo para lidar com isso? A Bíblia fala em Lucas, no capítulo 23, versículo 34, palavras de Jesus nos seus últimos dias de vida. E ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você precisa perdoar essas pessoas, porque elas não sabem o que fazem. Se elas soubessem o que estavam fazendo, elas não estariam te julgando ou te perseguindo. Às vezes você vai precisar deixar para lá, você vai precisar, como dizem por aí, entra num ouvido e sai no outro, para que você não deixe de avançar. Então, tem alguém te julgando? Não se importe. Se está te julgando é porque você está no caminho certo. Pessoas que estão no caminho certo sempre vão incomodar e está tudo bem. E se você é essa pessoa, continue, não para. Não vá retribuir com o mal, até porque a Bíblia fala: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, você não precisa retribuir com o mal. A Bíblia também pede para você orar por aquelas pessoas que te perseguem. A Bíblia também pede para você orar por os teus inimigos. Então, siga em frente, não se importe, é sinal que você está no caminho certo. Terceiro ponto: vão te julgar pelo teu posicionamento, pelo que você defende. Eu não sei o que você defende, qual é a sua filosofia de vida, qual é a sua religião, mas eu tenho certeza que em algum momento
alguém já te confrontou, alguém já te julgou pelo teu posicionamento. Então eu quero te dizer o seguinte: quando alguém discordar de você, de algo, tá tudo certo. Nós precisamos respeitar a opinião contrária, a opinião dos outros. Aqui agora, por exemplo, nesse vídeo, tem algumas pessoas que provavelmente não vão concordar com alguma coisa que eu esteja falando. E tá tudo bem, tá tudo certo, desde que haja esse respeito. Vou trazer um exemplo melhor para nós aqui entendermos esse contexto. A Bíblia fala em João, capítulo 8, versículo 7, que Jesus defendeu uma mulher adúltera. Naquele momento, muita gente chegou para apedrejar ela. E a Bíblia fala que Jesus, ele se abaixa ali, e aí ele fala a seguinte frase: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia relata que nesse momento, quando ele falou, os mais velhos começaram a se retirar até chegar aos mais novos, ou seja, os mais conscientes. Naquele momento eu tenho certeza que o povo queria apedrejar. Acho que a maior vontade era de apedrejar. Mas teve um que falou ao contrário. E esse um fez todo mundo olhar para dentro de si, que foi Jesus Cristo. Quando ele falou essa frase, o autoconhecimento é isso, a inteligência emocional é você olhar para dentro de si e pensar: poxa, eu também erro, eu também sou pecador. Quem sou eu para julgar essa mulher? Quem sou eu para apedrejar ela? Eu também erro igual a ela. Eu peco, eu tenho os meus defeitos. Então, essa cena, ela traz clareza sobre julgamento, né? Quarto e último ponto: quando alguém te julgar, não tente provar nada para ninguém. Quando alguém te julgar, não tente provar nada para ninguém. Por quê? Porque se você for tentar provar, você nunca vai conseguir. Sempre vai ter alguém para te julgar, sempre vai ter alguém para falar mal, alguém para te apontar algum defeito, alguma coisa. Então siga em frente. Não pare o seu tempo, não perca a sua paz para tentar se justificar quando alguém estiver te julgando. Na Bíblia, você não vai ver Jesus parar a sua missão para se justificar quando alguém chegava para julgar ele. Eu encerro com essa frase, você anote e reflita sobre ela: aonde falta amor, sobra julgamento. A Bíblia fala em Mateus capítulo 7, versículo 1: não julgueis, para que não sereis julgado. Só quem pode te julgar é Deus. Deixa as pessoas falarem o que elas quiserem. Você tem controle sobre si. Você não tem controle sobre o que as pessoas pensam a seu respeito. Você consegue controlar a tua reação, mas o das pessoas não. E eu encerro essa aula por aqui. Se te ajudou, compartilha esse conteúdo, se inscreve nesse canal, deixa teu comentário. Paulo, não gostei hoje da aula, não me ajudou em nada, então não envia para mais alguém não, tá bom? Tá tudo bem, tá tudo certo. Deixa a tua sugestão de conteúdo, quem sabe é o tema do meu próximo vídeo. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família e até o próximo vídeo.